Fala galera aí do canal KGC Trader, Felipão aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês, hoje sobre tendências no gráfico. Antes de começar esse vídeo galera, eu vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho com as notificações. Não se esquece também de dar uma conferida no nosso canal, tem bastante conteúdo aí para vocês, para agregar muito conhecimento para vocês aí. E vamos nessa, vamos pro vídeo. Então o vídeo de hoje aqui galera vai ser sobre tempos gráficos. Eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e também vou falar uma questão super interessante, que é a questão de analisar a moeda contra o par do Bitcoin. Essa questão de tempos gráficos foi um tema pedido aí por um aluno da sala VIP, então eu vou trazendo para vocês aqui e vamos lá, eu vou falar um pouco mais para vocês o que eu entendo sobre tempos gráficos e qual a minha visão de trade quando eu olho para os tempos gráficos diferentes num gráfico. Aqui no tempo gráfico semanal, eu estou fazendo esse vídeo aqui no gráfico do Bitcoin, nós vemos que o tempo gráfico semanal do Bitcoin ele está uma clara tendência de baixa, galera. O que seria uma tendência de baixa? Vou aqui para o Paint para desenhar para vocês. Como é que funciona a tendência de baixa? Uma tendência de baixa, galera, ela é formada mais ou menos assim. A gente tinha aqui um ativo subindo, né? Nós atingimos um pico. A partir desse pico, nós vamos sempre formar topos e fundos descendentes. O que seriam os topos e fundos descendentes? Quando eu formo um topo aqui, um topo que a gente sabe que no Bitcoin ele é de 69 mil, nós vemos que a força compradora, galera, ela já começa a ficar muito esticada, porque ela já veio um movimento aqui de bastante alta, né? E nós chegamos nesse topo de 69 mil. E a força compradora, ela acaba se esgotando. Então, quando a gente vai descer aqui, porque sempre vai fazer isso, né, galera? Tá na tendência de alta, a gente tem os topos e fundos ascendentes. A gente vem aqui, a gente está fazendo um topo, a gente corrige um pouquinho para formar um novo topo, para depois corrigir um pouquinho e formar mais um topo. Na tendência de baixa, quando a gente vai reverter, é a mesma coisa, galera. Uma tendência de baixa, a gente vem aqui, a gente vem, forma um fundo, depois forma um outro topo e depois vem formar um novo fundo. Então é assim que está funcionando no Bitcoin. A gente formou aqui o nosso topo, viemos formar um topo, um fundo, formamos um topo descendente contra o topo anterior aqui no gráfico semanal e agora caímos de novo e estamos formando um novo topo descendente contra o topo anterior no gráfico semanal. Então você entender que a tendência majoritária nesse momento aqui no Bitcoin, ela é de baixa, galera. Então a gente vai se basear muito nisso aí, na tendência primária, que é no tempo gráfico maior, que a tendência ela sempre vai respeitar o tempo gráfico maior, e para se basear no modo que a gente vai fazer as nossas operações. Então vamos lá, galera, o mais importante é isso, é vocês entenderem que uma tendência ela é formada por topos e fundos, ou ascendentes ou descendentes, e que a tendência ela vai sempre respeitar o tempo gráfico maior. Então se nós temos o tempo gráfico semanal em nítida tendência de baixa, a tendência é que essa tendência de baixa continue até que se represente algum tipo de reversão. Então eu fiz outro desenho aqui, na tendência de alta nós temos topo, fundo ascendente contra o fundo anterior, topo ascendente contra o topo anterior e fundo ascendente contra o fundo anterior. Assim se constitui uma tendência de alta. Essa aqui a gente vemos um gráfico com clara tendência de alta. E a tendência de baixa vai ser exatamente a mesma coisa. Temos um topo, um fundo, um topo descendente contra o topo anterior. Vimos mais um fundo descendente contra o fundo anterior e um topo descendente contra o fundo anterior. Esse daqui é uma clara tendência de baixa. E uma coisa interessante para a gente mostrar para vocês é que uma tendência nos tempos gráficos elas são fractais. Como assim, galera? Por exemplo, se eu estou aqui, digamos que eu esteja nessa tendência aqui no tempo gráfico semanal. Então essa tendência aqui a gente está vendo no tempo gráfico semanal. Só que quando a gente olha mais a fundo, por exemplo, quando eu passo do semanal para o tempo gráfico de um dia, a gente vai ver que essas correções aqui, galera, essas correções aqui, no tempo gráfico de um dia, pode ser que elas estejam em uma tendência de alta. Ou seja, não é só porque eu estou vendo no tempo gráfico ou de 4 horas, ou de 1 hora, ou de um dia, um ativo subindo, não significa que ele esteja revertendo para a tendência de alta no momento. Porque se a tendência é maior, que é a do semanal,
se a tendência maior for de baixa, esse ativo ele vai continuar essa baixa, independente do que você esteja vivendo no momento. Então vamos ver isso aqui mais profundamente no gráfico. Nós temos aqui, galera, eu vou tentar marcar alguns pontos aqui e já mostro para vocês. Então vamos lá, eu estou aqui no tempo gráfico semanal agora, e eu marquei aqui um topo descendente contra o topo anterior, o nosso primeiro topo descendente. E agora eu vou entrar, galera, no tempo gráfico de um dia. Nós vemos aqui, de novo voltando, nós tínhamos um topo, formamos um fundo e formamos um topo de novo para ter continuação de queda. E agora vamos entrar no gráfico de um dia para ver como é que se comportou esse topo descendente. Se nós dermos um zoom aqui, galera, nós vemos claramente aqui que nós chegamos a fazer um pivô de alta no diário. O que seria um pivô de alta? O pivô de alta é justamente isso aqui. A gente faz um fundo ascendente, como eu bem falei para vocês, e depois vamos buscar um topo descendente contra um topo ascendente contra o topo anterior. Isso aqui seria um pivô de alta, galera. Mas como a gente está no diário e o semanal ele está em tendência de baixa, a gente só foi formar esse topo aqui para formar o nosso topo descendente no semanal contra o topo anterior. E após isso, termos mais continuação de queda. Então é isso que vocês têm que entender sobre os tempos gráficos, é que eles são fractais. Por mais que você tenha uma tendência em um tempo gráfico maior, quando você entra em outro tempo gráfico, a gente vai ter outra tendência. Só que essa tendência que está se formando no tempo gráfico maior, ela só é para formar um topo ou um fundo ascendente ou o que quer que seja no tempo gráfico maior e continuar a tendência dele. E aqui agora entrei mais uma vez, eu mudei para o tempo gráfico de 4 horas, naquele ponto que eu tinha marcado. E olha só, galera, como a gente tem uma clara tendência de alta aqui no 4 horas. Fundo ascendente, e vamos fazendo esse pivôzinho de alta no tempo gráfico de 4 horas. No diário nós vimos só um fundo e depois um topo e mais um fundo ascendente para buscar outro topo, só que quando a gente entra no 4 horas, olha como 4 horas ele é muito mais dividido. Nós vimos formando aqui no tempo gráfico de 4 horas vários fundos ascendentes, tá vendo, galera? A gente vai formando esses fundos e a tendência de alta ela continua forte, só que quando a gente olha de novo para os tempos gráficos maiores, é só uma formação de topo descendente aqui para a continuação de queda. Aqui foi o nosso pico e a partir daqui a força compradora ela se esgotou, porque é um momento de meio que euforia nos mercados, né? A tendência majoritária ela sendo de baixa, a força vendedora vai acabar puxando esse movimento para baixo de qualquer forma, tá? E aí nós vemos as continuações de queda aqui no gráfico. Uma coisa importante de ressaltar para vocês aqui, galera, é que essa questão de tempos gráficos fractais, que seria uma tendência dentro da outra, não serve só para esses tempos gráficos maiores. Por exemplo, eu posso utilizar também no gráfico de 1 hora e comparar, por exemplo, o gráfico de 1 hora com o de 5 minutos. Aqui no gráfico de 1 hora, nós vemos aqui, galera, também uma clara tendência de alta. A gente forma um fundo ascendente contra o fundo anterior e temos continuação de alta. Só que a gente pode olhar nos 5 minutos e os 5 minutos ele vai estar formando aqui um padrão de baixa, galera, justamente por 1 hora formar esse fundo ascendente contra o fundo anterior. Nós vemos aqui que eu marquei certinho o desenho, né? E que os 5 minutos ele formou um padrão aqui de baixa, mas justamente para formar esse fundo ascendente em 1 hora. Então vocês podem ver que essa questão dos tempos gráficos fractais ela serve para todos os tempos gráficos, tá, galera? E vocês podem estar utilizando aí para identificar melhor as tendências. Não é só porque você está olhando a tendência em um tempo gráfico que ela vai significar a tendência do tempo gráfico maior. E às vezes você quer carregar essa operação por um pouco mais de tempo, por exemplo, shortar esse movimento aqui, e chega nesse ponto aqui, você fala assim, vou segurar essa operação porque vai cair mais. Não, quando você olha um tempo gráfico maior, isso significa apenas que ele está formando um fundo ascendente para continuar a tendência de alta. E se você está na operação contrária a esse movimento de alta que a gente está tendo no momento, você acaba se dando mal na sua operação. Então muita atenção nessa questão de tempos gráficos e de tendências. As tendências vão sempre seguir os tempos gráficos maiores, independente do que aconteça, até que esse padrão ele mostre um padrão de reversão de tendência, e aí sim a gente vai ter esse tempo gráfico maior revertendo a tendência e puxando por consequências os tempos gráficos menores, e assim vice-versa. E agora vamos falar de uma questão muito interessante, galera, que também vai ser tema desse vídeo aqui,
que é a questão de analisar a moeda contra o Bitcoin. Eu puxei aqui o gráfico do Ethereum e do Bitcoin aqui, galera. Se a gente olhar esses dois gráficos, eles estão bem parecidos. Mas por que eu vou querer comparar Ethereum contra o Bitcoin? Justamente por isso, galera. Se eu puxar aqui do fundo do Bitcoin até o topo do movimento, nós vamos ver que o Bitcoin ele teve um repique aqui até agora de 41%. Mas se eu puxar esse mesmo movimento, estou aqui no tempo gráfico de um dia também do Ethereum, do fundo do Ethereum até o seu topo até agora, nós vemos um repique de 120%, galera. Por que isso acontece? A gente vai ter que analisar a questão da paridade de Ethereum contra Bitcoin. E vale ressaltar aqui que isso não funciona só para Ethereum, funciona também para outras moedas que têm esse par contra o Bitcoin. Então, se nós vemos aqui, ó, eu estou no gráfico de ETH/BTC, você vai digitar justamente isso no seu TradingView e ETH/BTC. Então, aqui entrando no gráfico, nós podemos perceber o que? Justamente isso. O gráfico de ETH/BTC, a gente vê aqui que ele formou um padrão de tendência de alta, galera, com fundos ascendentes. Então, se o tempo gráfico diário de ETH contra Bitcoin está formando fundos ascendentes, formando um padrão de alta, tá, galera? O que significa? Isso significa que Ethereum tem a tendência de estar mais forte contra o Bitcoin, porque o gráfico compara justamente isso, Ethereum contra Bitcoin. E nós vemos aqui, podemos ver outra coisa interessante também para mostrar para vocês que realmente funciona, comparar a moeda contra o Bitcoin. Se nós olharmos aqui no tempo gráfico de uma semana, já dando um pouco de spoiler do próximo vídeo, nós vemos aqui que a gente formou em ETH contra Bitcoin um padrão de reversão de tendência. Esse padrão aqui se chama ombro, cabeça, ombro, né? Bastante gente conhece aí, mas eu vou fazer outro vídeo falando sobre justamente esses padrões. E nós vimos aqui que formou esse padrão de reversão de tendência no gráfico de Ethereum contra Bitcoin. E se nós formos olhar Ethereum contra Bitcoin nesse mesmo momento, nós vimos aqui, ó, que o Ethereum ele ficou muito fraco, tá, galera? O Ethereum chegou a cair demais, chegou a bater aqui os seus 800 e pouquinhos dólares, justamente por causa do gráfico de Ethereum contra Bitcoin formar esse padrão de reversão de tendência e que nós vimos um rompimento para baixo, onde o Ethereum contra Bitcoin foi buscar aqui umas mínimas, e isso refletiu no gráfico de Ethereum em si. Ethereum ficou bem mais fraco contra o Bitcoin. Quem estava operando nessa época aqui pôde perceber que o Ethereum realmente caiu muito, justamente porque o Ethereum o Bitcoin ele estava mais interessante do que o Ethereum nesse momento. E nós podemos perceber isso também com o BTC.D, galera. Para quem não sabe, o BTC.D no gráfico ele mede a força do Bitcoin, a dominância do Bitcoin. O que seria a dominância do Bitcoin? Seria justamente o quanto de dinheiro está entrando no Bitcoin ou nas altcoins. Então, nós vemos que em momentos de queda, galera, o BTC.D, que é a dominância do Bitcoin, ela tem a tendência de subir. Por quê? Justamente porque o Bitcoin é um ativo mais seguro. Então, se os ativos estão em queda no mundo cripto, o Bitcoin ele tende a se tornar mais forte do que as outras moedas. E a gente viu justamente isso. O Ethereum contra Bitcoin, ele formou esse padrão de baixa e se refletiu no Ethereum, que chegou ali. O Ethereum que já chegou nas suas máximas de 4.000, 4.800, chegou a bater 800 dólares, justamente por causa dessa dominância do Bitcoin que subiu bastante e desse padrão de Ethereum contra Bitcoin que perdeu força e acabou arrastando o Ethereum também. Então é sempre importante vocês verem, né, qual que é a tendência do ativo e qual que é a tendência desse ativo contra o Bitcoin. Se nós vemos aqui uma tendência de Ethereum em um padrão nítido de alta, e nós vemos também o Ethereum contra Bitcoin num padrão, deixa eu botar aqui no tempo gráfico diário, um padrão nítido de alta também, nós vemos esses dois aqui em padrões nítidos de alta. Quer dizer que esses ativos, esse ativo aqui, no caso o Ethereum, ele vai ter uma grande valorização. E foi justamente isso que a gente viu. Esse repique aqui de justamente 120%, justamente por causa desses dois padrões, esses três padrões na verdade, que seria a dominância do Bitcoin, que ela está caindo no momento, né? Se nós vemos aqui mais recente, nós vemos essa tendência do Bitcoin ela em queda,
da dominância, né? Justamente porque o mercado ele entrou num momento de alta. Isso abre um leque para os investidores investirem em outras moedas, no caso nas altcoins, e faz com que o Ethereum, que é um altcoin, ganhe força. E olhando para o gráfico, Ethereum contra o Bitcoin, nós temos um padrão de alta e acaba puxando mais ainda esse padrão de alta aqui em Ethereum por si só, que tende a se valorizar muito mais do que o Bitcoin. Então, você analisar a paridade da moeda contra o Bitcoin, você vai saber qual moeda está mais fraca ou mais forte ante o Bitcoin. E você vai preferir ou shortar as moedas que estão mais fracas contra o Bitcoin, né? Nesse gráfico aqui você vai observar se ela está mais forte ou mais fraca contra o Bitcoin. E se o mercado estiver em tendência de baixa, você vai preferir shortar essa moeda. Se o mercado estiver em alta e você identificar que a moeda ela está mais forte contra o Bitcoin, você vai ter a preferência de fazer um long nessa moeda. Então, são boas técnicas que a gente utiliza e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês os padrões de reversão de tendência também. Então, por hoje esse foi o vídeo, galera. Lembrando que eu vou estar trazendo mais um vídeo aí para vocês sobre reversões de tendência. Então, se gostou desse vídeo aqui, dá um like aí para fortalecer o canal. E é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.